Fala galera, tudo supipa? Rodrigo Dutra na área e o vídeo de hoje está imperdível, pessoal. Vou mostrar para vocês 6 lições valiosas para se tornar um investidor inteligente. Tudo baseado no livro de Benjamin Graham, que foi um influente economista inglês, inclusive professor do maior investidor de todos os tempos, o nosso mestre Warren Buffett. Então, se você quiser se tornar um investidor mais inteligente, fique até o final desse vídeo. Aproveite para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber os conteúdos em primeira mão. Beleza? Então bora, vem comigo para a aula. Galera, vocês conhecem este camarada aqui? Me digam aí nos comentários quem é este camarada e qual a característica que você mais admira nele. Coloque aí para mim nos comentários. Quem disse Warren Buffett acertou. Warren Buffett, norte-americano, nasceu em 1930 na maior cidade do Nebraska, cidade chamada Omaha, tá ok, pessoal? Nada mais, nada menos que o maior investidor de todos os tempos e um dos homens mais ricos do mundo, com a fortuna estimada em mais de 100 bilhões de dólares. É muita grana, né? Beleza? Olha o que o Buffett disse sobre este livro aqui, chamado O Investidor Inteligente, escrito por Benjamin Graham. Olha o que o Buffett disse. Este é de longe o melhor livro de investimentos já escrito. Então, se alguém falasse isso para você, não seria interessante ler o livro ou aprender 6 lições valiosas para se tornar um investidor mais inteligente? Então é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje, tá ok? Então, olha aqui o Warren Buffett do lado de cá, nesta foto, e do lado esquerdo aqui, simplesmente ele, Benjamin Graham, o escritor do livro O Investidor Inteligente. Nasceu em 1894, pessoal, em Londres, na Inglaterra, e foi o escritor deste livro. Muito novo, né, com 1 ano de idade, mudou-se para os Estados Unidos, onde estudou investimentos na Universidade de Colômbia. Tá ok? Bom, quem era o Benjamin Graham? Ele foi o pai do Value Invest. O que vem a ser o Value Invest, pessoal? É uma filosofia de investimento que tende a investir em boas empresas a bons preços, a bons valuations. E ele foi nada mais que simplesmente o professor do Warren Buffett. O Warren Buffett descobriu que ele dava aula na Universidade de Colômbia e se ofereceu, né, para estudar nessa universidade e conseguiu aprender investimento com o Ben Graham, tá ok? Então, Value Invest significa investimento em valor. Aqui, à direita, o livro, né, do Benjamin Graham, O Investidor Inteligente. Então, vamos lá, pessoal. Primeira lição, o que ele dizia? Você deve conhecer o seu mercado. Quem que é o seu mercado? Quem que é? É o mercado de capitais. São os investidores, né, e também especuladores, operando o home broker ali, comprando e vendendo os ativos. E o mercado, ele dizia que o mercado é irracional, né? No dia a dia, ele vai colocando as cotações de maneira supervalorizada às vezes e de maneira subvalorizada. Então ele opera muito ali no frenesi especulativo com preços malucos, né? É o chamado aí o zigue-zague da Bolsa de Valores, a volatilidade da Bolsa de Valores. E esse mercado ele opera em ciclos, tá ok, pessoal? O ciclo de alta, né, que é chamado aqui de bull market. Por que bull market, né? Diz que é o mercado touro. Por quê? Porque o touro ataca para cima, né, com o chifre, né? Ele ataca com o chifre para cima. E o mercado de baixo é chamado de bear market. É o mercado urso, porque o urso ataca com as unhas para baixo. Então, o mercado fica oscilando ali nos ciclos de alta e ciclos de baixa. E o Graham dizia o seguinte, então, que nós devemos ter controle emocional para não ser influenciado pelo seu mercado.
comprando ações na alta e vendendo na baixa. É o que acontece, né, muitas das vezes. As pessoas influenciadas pelo seu mercado compram ações aqui na alta, no bull market, e vende no bear market, na baixa. Com isso, jogando dinheiro pela janela. Ok? Então nós não podemos operar com a manada e com o seu mercado. Tem que ter controle emocional e ser bem convincente nas suas teses de investimento. Essa é a primeira lição. A segunda lição, o Ben Graham já dizia que você tem que entender o que é um investidor e o que é um especulador no mercado de capitais e você se posicionar como investidor, pessoal. Bom, ele dizia que uma operação de investimento é aquela que após análise profunda, ou seja, análise profunda, tendem a dar ao investidor a segurança do principal e um retorno adequado. Então, proteger o capital investido e ainda remunerar o investidor com uma rentabilidade adequada. As operações que não atendem essas condições são especulativas. Ele já dizia isso. Então, no mercado, tem um especulador que ele vai ficar operando e vendendo ativos a todo momento, girando a sua carteira de investimento, identificando a ação ali como apenas um código, como por exemplo esse aqui da Petrobras. Ele identifica como um código, PETR4, e fica compra e vende, compra e vende. Você tem que posicionar como um investidor, ou seja, fazer uma análise profunda, uma análise fundamentalista das empresas, baseada em demonstrativos contábeis, conhecer o modelo de negócio, saber como uma empresa ganha dinheiro e estudar a saúde financeira da empresa antes de fazer qualquer investimento, tá ok? Saber o seguinte, que por trás de um código da Bolsa de Valores existe uma empresa que tem equipamentos, né, como a Petrobras, tecnologia envolvida, métodos e processos envolvidos e recursos humanos, né, trabalhando aí por toda a empresa. Tranquilo, pessoal? Vou tomar uma aguinha aqui. Essa é a segunda lição do Benjamin Graham. Partimos então para a terceira lição, que ele dizia para que possamos ter muita atenção com a inflação. A inflação é muito perigosa, que é o aumento dos preços dos produtos e serviços de forma generalizada. E aí o que acontece com isso? Você perde o poder de compra, né? Olha aqui esta figura muito interessante, o poder de compra do real. Veja como a moeda, que é o nosso real, desvalorizou desde a criação do Plano Real lá em 1994, né? Uma nota de R$100, hoje, olha aqui, você não tem o mesmo poder de compra. Estão perdendo o poder de compra e vale R$12,47. Então, é muita desvalorização para uma moeda ao longo de muito tempo. E olha que o Plano Real estabilizou a inflação, pessoal. Ainda assim. Então, o que ele dizia? Nós temos o ganho nominal, né, que é a rentabilidade bruta. Então, de todo investimento, sempre nós temos que descontar a inflação para ter a rentabilidade real. Então, nós precisamos investir com inteligência e ter uma remuneração acima da inflação. Ficou claro aqui a terceira lição para ser um investidor inteligente. A quarta lição, no livro do Benjamin Graham, ele dizia que existe dois tipos de investidores. O investidor defensivo, seria o primeiro tipo de investidor, e o investidor empreendedor. Tá ok, pessoal? O que ele dizia? O investidor defensivo é aquele investidor que ele não tem tanto tempo para ficar operando no dia a dia e não tem o devido conhecimento dos detalhes de investimentos. Então ele deveria optar por investir em ETFs, que são cesta, né, de empresas, que ele ficaria assim então de forma diversificada, operando com maior segurança. E ter uma alocação, né, um asset allocation, uma alocação de ativos ótima, da seguinte forma: 25% alocado em ações e 75% alocado em títulos públicos americanos AAA, né? São títulos do Tesouro Nacional Americano. Para o investidor empreendedor,
ele dizia que o empreendedor, aí sim, um cara mais capacitado, teria condições de fazer estudos fundamentalistas dos ativos das empresas e fazer o famoso stock picking. O que é o stock picking? Selecionar ações por conta própria. Por quê? Teria tempo e conhecimento para os estudos. Então você tem que identificar onde que você vai se posicionar aí também, se é um investidor defensivo ou um investidor empreendedor. Com isso, ele traçou, né, como lição, quinta lição, ele traçou os princípios, os critérios a serem seguidos pelo investidor inteligente, do ponto de vista do investidor defensivo aqui. No que tange a diversificação de ativos, qual que é a sugestão dele? Que nós deveríamos investir em entre 10 e 30 ações. Um investidor empreendedor, né, poderia reduzir isso aqui, concentrar um pouco mais a carteira em torno de 15 ativos, tá? Em torno de 15 ativos. Ali de 10 a 15 ativos. No que tange a investir, né, em empresas, ele dizia que vocês deveriam investir em empresas grandes e conceituadas, que deveriam ter faturamento maior que 50 milhões na época. Isso na época que ele escreveu o livro, foi na década lá de 50, né? Hoje seria em torno o quê? Maior, a gente levando para os dias de hoje, maior que $1 bilhão, tá? Ele dizia também que nós devemos investir em empresas com endividamento controlado com índice de liquidez corrente maior que 2. O que é o índice de liquidez? É uma continha do balanço patrimonial que significa ativo circulante dividido por passivo circulante maior que 2. Com isso a empresa estaria com um endividamento controlado. Para investidores profissionais e empreendedores, ele aceitava uma liquidez corrente menor, em torno aí de 1,5, tá? Beleza? Bom, lucros consistentes. Investir em empresas que tenham lucro consistentes, ou seja, não tenha nenhum prejuízo nos últimos 10 anos e que esses lucros tenham crescimento de 33% nos últimos 10 anos. Tá? Ele diz isso também. E dividendos. Investir em empresas que pagam dividendos consistentes, que têm um histórico de sustentabilidade no pagamento de dividendos. Qual que era a métrica? Pagamento consistente de dividendos por pelo menos 20 anos. Para o investidor profissional, poderia ser um pouco menor aqui, em torno de 10 anos. Ok? E outra coisa que ele falava, que ao momento de você comprar o ativo, você tem que comprar barato, que é o Value Invest, investimento em valor. Comprar boas empresas a bons preços. Para isso ele desenvolveu uma fórmula de Benjamin Graham para fazer valuation das ações, tá? É isso que nós vamos ver aqui, nessa próxima lâmina, a fórmula original de Graham. Então a fórmula era bem simples, né? Assim, do ponto de vista matemático, eu não quero que vocês se preocupem, eu quero que vocês entendam a lógica aqui da fórmula. Ele dizia que o valor intrínseco de uma ação, ou valor justo também, a gente chama dessa forma, seria raiz quadrada de 22,5 vezes o lucro por ação vezes o valor patrimonial por ação, tá? Onde 22,5 foi uma relação que o Graham fez entre dois indicadores financeiros. Um é o PL, que é o preço sobre lucro, e o outro é o preço sobre valor patrimonial. Então isso aqui seria a relação ideal, tá? Então o Ben Graham, ele sugeria que o preço por ação não seja maior que 1,5 vezes o valor patrimonial da ação da empresa. Então o PV sobre VPA, ok, tem que ser menor ou igual a 1,5. E que o preço por lucro, né, preço por lucro por ação, não seja maior que 15. Então multiplicando aqui 1,5, fazendo essa multiplicação de 1,5 vezes 15, pessoal, é os 22,5, tá? Da relação da fórmula ali, que é a relação ideal. O que ele fazia? Ele comparava isso daqui, ó, com a relação real, que é a cotação que está no mercado. Então, do ponto de vista da fórmula, esse 22,5, o que é? Você lembra que eu falei que é preço sobre lucro por ação, vezes preço dividido pelo valor patrimonial da ação. Vezes
lucro por ação vezes valor patrimonial por ação. Então percebe que aqui é a mesma coisa, ó. Então tem a relação ideal, que é isso aqui, tá? Relação ideal. E tem a relação real, que é esse daqui, ó. Beleza? Aqui vem uma questão da matemática. Concorda comigo que olha aqui, ó, preço vezes preço, lucro patrimonial por ação vezes lucro patrimonial por ação, VPA vezes VPA. Percebe que ele está elevando isso ao quadrado. Então, assim, do ponto de vista da matemática, quando você eleva um número ao quadrado, por exemplo, 2 elevado a 2 igual a 4. Para voltar, você tira a raiz quadrada. Raiz quadrada de 4, 2. Então, é como se ele estivesse elevando esses caras ao quadrado, e quando ele tira a raiz quadrada da relação ideal vezes a relação real, ele acha o valor intrínseco da ação. Beleza? Vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Exemplo prático. Então nós vamos aqui no site Fundamentos. Esses dados vocês pegam em sites gratuitos na internet. Um exemplo é o site Fundamentos. Tá? Então nós vamos pegar aqui uma ação aqui da Leve 3, metal leve. De automóveis, né? Metal mecânica, produz aí peças para o mercado automotivo. Então a gente pegou os dados, você pode ver que aqui, ó, do lado direito, ó, a gente já identifica aqui, ó, o LPA da ação, ó, tá aqui, ó, LPA, 5,51. Então LPA 5,51, VPA 11,11. Beleza? Jogando esses dados na fórmula de Graham, nós temos o seguinte: raiz quadrada de 22,5 vezes lucro por ação vezes valor patrimonial por ação. Raiz quadrada de 22,5 vezes 5,51 vezes 11,11. Então o valor justo da ação, segundo a fórmula de Graham, deu R$ 37,11. A gente pega o valor justo da ação, compara com a cotação de mercado. Então comparando aqui com o valor da ação da última cotação aqui de 18/10/23, onde a cotação está R$ 38,90. Qual que é a conclusão? A conclusão aqui no caso, pessoal, é que não há margem de segurança para fazer o investimento, pois o valor justo da ação, que é R$ 37,11, ainda está menor que a cotação no mercado atual, que é R$ 38,90. Percebe? Então, qual que é o ideal? O ideal é que o valor justo tem que estar bem maior que a cotação de mercado. Que aí você tem um upside, né? Você consegue investir com margem de segurança, que é outra lição que o Graham ensina, que nós vamos ver mais à frente. Perceba? Então é sempre assim. Calculou o valor intrínseco, compara com a cotação e vê se vale a pena fazer o investimento. Tem que ter margem de segurança. Vou mostrar para vocês na próxima aqui como que é essa questão da margem de segurança. Então a margem de segurança, que seria a sexta lição valiosa aí, né, para ser um investidor inteligente, segundo Benjamin Graham, é o seguinte: vou fazer uma analogia com a engenharia para depois mostrar na parte financeira. Na engenharia, pessoal, o projetista, vamos imaginar que o cara vai projetar uma ponte, né? Então ele vai calcular aqui o coeficiente ou a margem de segurança, que será a relação entre a carga que produziria o colapso da estrutura e o carregamento atuante em serviço na ponte. Então nós temos uma ponte aqui, ó. Então tem um carregamento aqui atuante na ponte, é o peso próprio da ponte, né? Calcula o peso de veículos, pessoas, o peso da estrutura, né? E aí o que acontece? A carga atuante nesta ponte seria 100 toneladas, como exemplo. A carga de colapso ou resistência da ponte, 150 toneladas. Então, pegando a carga de colapso, que é 150, dividido por 100, que é a carga atuante, nós temos uma relação de 1,5, 50%. Ou seja, a ponte deve ser projetada para suportar a carga de colapso e não a carga nominal. Chamador desconhecido. Então, a gente vai, nesse caso, projetar aqui, pessoal, para a carga de colapso. A gente chama isso de projetar com uma margem de segurança. A engenharia também brinca de ser coeficiente de cagaço. E aí, essa sexta e última lição valiosa aqui é investir com margem de segurança. É isso que o Graham dizia na filosofia do Value Invest.
do investimento em valor. E o que significa isso? Que o preço para a compra do ativo aqui importa muito. Por quê? Uma coisa, pessoal, é o preço, a cotação de mercado. Outra coisa é o valor justo da companhia, da ação. Há uma assimetria de preço entre valor e preço, né? Aqui está o valor, que é uma coisa, e o preço e a cotação do mercado é outra coisa. Então, você tem que analisar a empresa, fazer o valuation. Uma das maneiras é pela fórmula de Graham, tá? De toda forma, existe alguma crítica, porque ele desenvolveu essa fórmula na época lá na década de 50, né? Para empresas industriais, empresas perenes, que tinham um alto valor de investimento de capital. Então, essa fórmula, ela tem uma limitação, que ela não valeria para empresas de crescimento, empresas de tecnologia e nem para as financeiras, bancos, holds, seguros, seguradoras, ficaria distorcido. Inclusive também para empresas que tenham lucro e valor patrimonial muito baixo. Então não use a fórmula de maneira isolada, mas ela serve para ter uma referência do valuation das ações, tá? E aí na margem de segurança, o que o Graham dizia aqui? Ó? Esse gráfico então vai ficar um entendimento perfeito. Ou seja, você tem aqui o valor intrínseco, você vai calcular através da fórmula de Graham. Vamos imaginar que nós achamos R$20. R$20 então é o valor justo da ação, ou o valor intrínseco, tá? Como que nós vamos investir aqui? Ó? Nós vamos estabelecer uma margem de segurança, que seria o preço teto, ou seja, nós vamos investir 30% abaixo do valor justo. Só vou comprar ação que tiver abaixo desses 30%. Então tem que acompanhar o mercado. E quando a ação chegasse aqui, ó, a R$14, que é 30% abaixo dos R$20, aí sim eu começaria a pensar na compra do ativo, tá? Então na hora que cair aqui, ó, abaixo dos 14 é momento de compra. Com isso, posteriormente, ele acompanhava o ativo, né, nos próximos, nas datas futuras, ia acompanhando. Esse ativo, ele ia subindo. Então, só no exemplo, vamos supor que o ativo chegou a 13,50, eu comprei, vou acompanhar, ele vai subindo a cotação. E o momento de venda, pessoal, seria quando o ativo passar do valor justo. Se passasse, por exemplo, 30%, ele ia R$26. Nesse momento, segundo Benjamin Graham, ele realiza a venda do ativo e coloca o lucro no bolso, que seria, nesse caso aqui, de 92,5%. Compreenderam o conceito aqui da margem de segurança? Então, calcula o valor justo, estabelece uma margem de segurança, né, a recomendação em torno de 30%, 20%, 30%, mas você pode estabelecer 20%, 25%, 30%. Né? Assim que a ação cair nesse patamar, você compraria, espera ela valorizar acima do valor justo, faz a venda, realiza o lucro e bola para frente. Beleza, pessoal? Bom, o que eu queria dizer para vocês no vídeo é isto, né, nessa aula de hoje. Espero que tenha gerado valor para vocês. Sou Rodrigo Dutra, um investidor supimpa, especialista em investimento CS. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos vemos na próxima aula. Um forte abraço. Tchau, tchau.